Então, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Apareceu para vocês? Confirma aí para mim. Apareceu. Apareceu? Tá ótimo, tá? Então, nosso primeiro assunto, unidade 1, sessão 1. Falar um pouquinho sobre o livro didático, tá? O livro didático, ele é bom, tá? Podem confiar no conteúdo, tá? O professor já trabalhou com ele inteiro e ele tá bem, como eu disse para vocês, a disciplina tá bem subsidia tudo que a gente precisa, tá? E vocês podem acompanhar todo o conteúdo por ele, tá? Quando o professor utilizar outra bibliografia, outra referência bibliográfica, o professor vai estar avisando vocês e eu vou estar disponibilizando a referência para vocês lá pelo portal, tá bom? Claro que o livro é bom, mas assim, o professor, ele acrescenta algumas coisas, algumas informações que são importantes, tá? Para a vida, né, de um fisioterapeuta na UTI, tá? Então, às vezes, o livro, ele traz as informações de uma forma um pouco superficial, né? Traz a informação, mas sem um aprofundamento, às vezes explicativo, né, fisiológico, e aí o professor acrescenta alguma coisa, e aí, nesse caso, se for colhida a informação de uma outra bibliografia, eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos. Nosso primeiro conteúdo de hoje, então, é sobre introdução à fisioterapia hospitalar. Nós vamos falar um pouquinho, a aula praticamente tem 3 momentos. Um primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o hospital, né? É algo bem tranquilo de se entender. E num segundo momento, nós vamos falar, né, sobre questões de biossegurança, tá? E no final um pouquinho sobre aspectos legais sobre biossegurança, tá? Falar um pouquinho sobre definições de riscos, tá? Tipos de riscos que podemos correr, né? Quando se trabalha, né, num hospital, tá? E esse risco ele é oferecido a todos os profissionais, né? Então, por isso que nós, fisioterapeutas, também temos que conhecer todos esses riscos, tá? Então, é uma aula bem tranquila. Essa primeira unidade, como eu disse para vocês, trabalhamos nas noções de biossegurança, tá? Ela é bem simples de se entender, de se compreender, mas ela tem uma importância fundamental na prática, tá? Tudo aquilo que a gente conhecer aqui, né, com aspectos de biossegurança, o mais importante é que a gente faça isso na prática, tá ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né, o que seria o hospital, tá? O hospital tem uma definição do Ministério da Saúde. E, em resumo, o que o Ministério da Saúde prevê como um hospital, tá? Ela é uma organização médica e social, ou seja, ela envolve cuidados médicos e, assim, nesse âmbito de médico, né, não só a parte da medicina, mas a parte multiprofissional, envolvendo aí o trabalho da fisioterapia, da enfermagem, da nutrição, né, da assistência social, da psicologia, né, e de outras profissões, né, que são importantes para a funcionalidade, né, do hospital. E também a parte, né, social, porque envolve a sociedade, envolve a forma de se atender à sociedade, que tipos de clientes, né, o hospital pretende receber, se é um hospital geral, se é um hospital mais especializado, tá? Então, hospital é essa organização que envolve cuidados médicos para a sociedade, tá?
E então ela tem como objetivo e função principal atender a população. Então, dar uma assistência médica sanitária completa. Tá? Novamente, médica não inclui só cuidados médicos, mas de todas as profissões que envolvem a área da saúde. E envolve tanto aspectos curativos como preventivos. Tá? Uma pessoa pode procurar o hospital para curar um problema de saúde, mas também para prevenir um problema de saúde. Tá? Alguns hospitais, eles também funcionam como centros de educação, tá? Como assim, né? Por exemplo, hospitais que dispõem de residência multiprofissional, residência médica, residência de fisioterapia, de enfermagem. Ah, mas, professor, o que seria uma residência? É uma pós-graduação? A pós-graduação é um aperfeiçoamento, né, acadêmico, como o nome já fala, né? Eu faço uma pós-graduação, ou seja, eu continuo a minha graduação, eu continuo o meu aperfeiçoamento acadêmico. A residência profissional já está vinculada aos aspectos, né, da profissão, tá? Então, a diferença está muito relacionada à carga horária prática, né? A residência, praticamente, ela tem um componente prático muito maior do que uma pós-graduação, que são aulas, né? Pós-graduação são aulas teóricas que, dependendo do modelo de pós-graduação, pode-se haver módulos, né, de atividade prática, né? Porém, não faz parte, né, da maioria, né, das aulas, tá? Da pós-graduação. Já uma residência, ela é em loco hospitalar e o residente, ele está aí 2 anos atuando, né, na prática, né? Aprendendo, ou seja, né, aperfeiçoando, né, a sua atividade profissional de forma mais prática. Então, tais servem como capacitação de recursos, tá? Para que, né, as pessoas se capacitem, né, também, não só de forma, em forma de residência, mas também todos os profissionais que já estão, né, dentro do hospital sejam capacitados, e muitos hospitais são centros de pesquisa, tá? Onde se fazem, né, estudos, né, pesquisas clínicas com relação aos pacientes, tá? Então, o hospital seria isso, principalmente, né, essa organização que tem esse objetivo, né, de oferecer essa assistência completa em todos os níveis de atenção à saúde, né, do ser humano, desde a prevenção como o tratamento, né, objetivando aí também a cura, né, dos problemas de saúde da pessoa, tá? Os hospitais podem, então, ser classificados de acordo com alguns itens, tá? Podemos ter um hospital chamado de hospital geral ou um hospital especializado, tá? Nós dizemos que essa classificação está relacionada à sua natureza assistencial, ou seja, que tipo de pacientes esse hospital atende, tá? Então, nós dizemos que um hospital geral, por exemplo, o hospital que a gente faz estágio, né? O Hospital Geral de Cuiabá, né? Então, ele é destinado a atender qualquer especialidade clínica. Então, lá no Hospital Geral, nós temos atendimentos a pacientes da cardiologia, né, pacientes da neurologia, pacientes da oncologia, pacientes da infectologia, né, pacientes quadros gerais, tá? E quando um hospital é especializado, ele é destinado a atender, né, predominantemente uma especialidade. E geralmente, esses hospitais recebem o nome dessa especialidade no nome do hospital, tá? A gente pode dar como exemplo aí, por exemplo, o Hospital Ortopédico de Cuiabá.
né? Então, lá nós temos predominantemente problemas, né, ortopédicos, tá? Relacionados a disfunções, né, do aparelho músculo-esquelético. Tá? Outro exemplo é o Hospital Otorrino de Cuiabá. Né? Então, lá no Hospital Otorrino, a maior parte dos pacientes são de problemas relacionados à otorrinolaringologia, né? Otorrino relacionado a problemas da cavidade nasal, tá? Laringologia, né? Da laringe, da garganta, e a parte também auditiva, né? Da parte de otorrino, né? Tá? Continuando, então nós temos o... Só um pouquinho, pessoal. Aí. Então, nós temos a parte também de classificação dos hospitais com relação ao controle administrativo. Então, nós podemos ter hospitais públicos, tá? E hospitais privados, né? Hospitais públicos têm como princípio doutrinário a universalidade, ou seja, todo cidadão brasileiro tem direito a acesso à saúde, tá? E os hospitais privados são aqueles destinados às pessoas que possuem planos de saúde, né, que possuem convênio com esse hospital. Tá? Então, nós temos hospitais públicos, o Hospital Municipal de Cuiabá, o Hospital Geral, o Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá e Várzea Grande, né, são hospitais públicos, né? E os hospitais privados, nós temos aí como exemplo aqui na cidade, o Hospital Santa Rosa, o Hospital São Mateus, o Complexo Hospitalar, né, de Cuiabá, o antigo Jardim Cuiabá. Tá? Então, são exemplos aí de hospitais que se classificam de acordo com o controle administrativo. E quanto ao objetivo financeiro, hospitais filantrópicos, tá? Hospitais beneficentes e hospitais não lucrativos. Tá? Então, de acordo com este controle financeiro, né, os hospitais podem, né, não possuir, né, fins lucrativos, tá? Funcionar a partir de doações, né, ou de filantropia. Tá? Esse é um dado um pouquinho já antigo, tá? Peraí, deixa eu admitir os colegas aqui. Tá? Essas informações com relação aos leitos, um pouquinho já antiga, né? Novembro do ano passado. Por que eu digo antiga? Porque essa pandemia mudou totalmente esses números, né? Nós tivemos a criação de muitos leitos hospitalares, né, em diversas cidades aqui do nosso estado e do Brasil, para atender, né, a demanda com relação aos pacientes com a Covid-19, tá? Então, mas esse dado até ano passado mostrava, né, que praticamente a metade do número de leitos, né, hospitalares estavam na região sudeste, tá? Aí englobando aí os grandes centros, né, do nosso país. E quando a gente olha a região centro-oeste, que é a nossa região, nós temos aí 9% do total de leitos, tá? Não consegui atualizar esses números, mas, né, eu penso que a proporcionalidade ainda é a mesma, nós ainda temos, né, devido ao tamanho das cidades, né, com relação à população, um maior número de leitos dispostos na região sudeste. Mas em termos de números totais, esses números devem estar bem maiores que esses, tá? Então, a proporção, vamos dizer, as fatias da pizza permanecem do mesmo tamanho, né? Mas vamos dizer, o recheio da pizza está muito maior, tá? Em termos de números, tá? Isso devido a essa pandemia, tá? E aí nós temos também a diferença em termos de suporte, vamos dizer, de aporte tecnológico
quando a gente compara, né, o controle administrativo desses hospitais, né, hospitais públicos e hospitais privados, tá? E essa é uma triste realidade em que, né, nossos gestores, né, de todas as esferas de governo, tanto municipal, estadual quanto federal, devem, né, minimizar essas diferenças, tá? Outro dado também que eu acho que já está um pouco defasado com relação a esse ano, são os dados com relação à quantidade média de leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes, tá? Em 2018, essa proporção era de 2,26 leitos para cada 1.000 habitantes, tá? E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, ela recomenda que sejam 3 a 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Então, em 2018, o Brasil, né, possuía um déficit grande, né, de leitos hospitalares com relação ao ideal, tá? Então, assim, creio que essa pandemia, né, corrigiu um pouco isso. E o desejo, né, que nós temos é que isso se mantenha, né? Uma preocupação que eu tenho é que, né, enquanto profissional da linha de frente, a gente viu, né, acho que todos puderam observar a criação de novos hospitais, novas unidades hospitalares, né, como novas UTIs, e a criação de vários leitos de hospital e leitos de UTI, tá? A preocupação está, depois que a pandemia acabar, vão fechar essas unidades, tá? Vão fechar essas UTIs. A minha preocupação e a minha um lado, né, do meu pensamento, da minha consciência diz que sim, tá? Que eles vão fechar, tá? E isso tem um ponto negativo, né, que nós vamos, né, diminuir essa proporcionalidade de leitos, né, para os habitantes, tá? E tem o lado profissional, né? Por quê? Né, a profissão de fisioterapia respiratória e a de fisioterapia em terapia intensiva foi a profissão que mais cresceu com a pandemia, tá? Então, esse é um dado positivo, né, para nós, né? O número de empregos aumentou, tá? E como a oferta a procura por esses profissionais era grande e principalmente imediata, né? O paciente estava precisando imediatamente, a remuneração também foi interessante, né? E assim, ó, a minha preocupação é que após pandemia, né, eles vão voltar ao normal, né, com relação à oportunidade do emprego e à remuneração. Espero que isso não aconteça, que essas unidades continuem abertas, porque a população precisa, tá? Havia, como os números dizem, um déficit, né? Na prática, a gente observa um déficit enquanto profissional, pessoas esperando leitos de UTI, né, em unidades de pronto atendimento. De vez em quando a gente acompanha e vê notícias, né, comentando sobre isso. Então, acho que seria muito interessante, tanto profissionalmente, mas como também pensando de forma humanizada, a manutenção dessas unidades, tá? Então, tomara que os nossos gestores pensem e não fechem, né, essas unidades. A equipe de profissionais que atua nos hospitais, os profissionais diretamente relacionados à área da saúde, são o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o nutricionista, tá? Essas são as principais. Eu não digo somente elas, tá? Porque a gente sabe, para o funcionamento de um hospital, existem muito mais profissões, tá? E eu considero elas também fundamentais, tá? Por exemplo, o pessoal que cuida da segurança do hospital, o pessoal que trabalha com a limpeza do hospital,
o pessoal que faz a condução de pacientes dentro de hospitais, né, chamados condutores de pacientes ou, né, os maqueiros, né, o pessoal que faz a gestão do hospital, né, a diretoria, né, tanto clínica quanto administrativa, tá? Assistência social, né, pessoal de laboratório, pessoal de raio-x, né, pessoal da Copa, né, que faz a distribuição dos alimentos. Então, é um conjunto grande de profissionais necessários para o funcionamento do hospital. Mas, né, quando a gente se refere àqueles diretamente, né, ligados ao atendimento ao paciente, né, os principais estão nesse círculo, né, e nós, fisioterapeutas, estamos incluídos nesse rol de profissões que atende diretamente o paciente, tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Querem perguntar alguma coisa sobre essa primeira parte, né, que nós discutimos? Podem, fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte da humanização em UTI, tá? Em UTI e também em unidade hospitalar, tá? Então, existe uma política nacional de humanização, né, conhecida como PNH, criada em 2003 pelo Ministério da Saúde, né, apelidado de Humaniza SUS, tá? Então, prevê então um atendimento humanizado a todo cidadão, a todo cliente hospitalizado. Enquanto profissional que atua, então, na assistência ao paciente, o fisioterapeuta deve, né, prestar um atendimento humanizado, tá? E eu acho que, assim, é muito claro pensarmos isso, né? Acho que ninguém gosta de ser mal atendido, seja numa loja de roupa, seja num restaurante, e muito menos quando você está doente, tá? Então, o atendimento humanizado, ele é fundamental para a recuperação da saúde do indivíduo, tá? Por que que eu afirmo isso? Então, se a gente lembrar a definição de saúde pela OMS, Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde define saúde como, né, não apenas ausência de doença, mas sim bem-estar físico, psíquico, emocional, social e que envolve também outros fatores, espiritual, econômico até, tá? O que quer dizer isso, então, professor? A humanização, ela deve buscar uma assistência, né, global ao paciente, não apenas nos aspectos físicos da doença, mas sim também em aspectos sociais, aspectos emocionais, aspectos, né, psicossociais, tá? E dentro dessa política nacional de humanização, existem algumas ideias que devemos, né, levar em consideração no momento, né, de abordar o nosso paciente, né? E é isso que eu quero passar um pouquinho para vocês, tá? Então, o que é humanização? Humanização é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção da saúde, tá? Então, não é apenas valorizar, né, o paciente, é a valorização de todo mundo que está relacionado à produção de saúde. Isso envolve desde o gestor do hospital, tá? Ou seja, o gestor também deve estar participando, né, desse processo de humanização, ele deve entender que o atendimento deve ser humanizado, tá? O trabalhador, ou seja, o profissional de saúde, né, que atende, né, ao paciente, né, que presta assistência de saúde, e o usuário, né, aquele que recebe essa assistência. Então, aquele que
né, faz a gestão, ou seja, a normatização do funcionamento do hospital, o trabalhador, que é o que executa a assistência, e o usuário, aquele que recebe a assistência. Então, todos estão envolvidos nesse processo de humanização. Então, todos, né, têm essa missão, né, de prestar esse atendimento humanizado. Tá? E o que a humanização deve fazer? Deve resgatar o respeito à vida humana, levando em conta, então, circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo o relacionamento humano. Tá? A grande dificuldade, né, gente, é que muito disso não se ensina, né? A gente vai comentar, mas quando a gente, às vezes, comenta sobre aspectos éticos e principalmente educação, é algo bastante, né, difícil, né, por conta de que muito disso não se ensina, né, porque ética está relacionada a boas práticas, né, profissionais e educação, né, a educação, como se diz, vem de berço, né, então, o grande objetivo da humanização é a gente fazer essa junção entre a educação, a ética e a competência profissional. Tá? Então, a competência profissional a gente adquire através dos conhecimentos, das informações, né, que a gente recebe aqui na graduação, né, mas os aspectos educacionais e éticos, eles são intrínsecos da pessoa. Tá? Então, o que a gente comenta com a política de humanização é as recomendações, as ideias, então, né, humanizadas para um bom atendimento. E isso, somado à sua competência profissional, faz de você um excelente profissional. Tá? Então, eu digo para os estagiários, lá no final, quando eles estão se formando, que um bom profissional, aquele que vai se destacar, né, ele possui um tripé, né, de sustentação. Tá? Esse tripé, então, tem como pilares, né, a competência profissional, ou seja, o seu conhecimento técnico-científico sobre a fisioterapia, sobre aquela área de atuação, seja ela hospitalar, seja ela ortopedia, seja ela saúde da mulher, seja ela neurologia, seja ela atenção básica, seja ela na parte desportiva, na parte traumato-ortopédica, na parte de dermatofuncional, na parte de pilates, seja qual for a área de atuação da fisioterapia. Tá? Você tem que ser competente, né, para a execução daquela atividade, daquela área. Tá? Então, o primeiro pilar. Mas basta ser competente? Não. É preciso também você ter ética e deontologia, ou seja, né, esse conjunto de boas práticas e o conjunto de boas práticas perante a sua classe profissional, que é a deontologia. E, em terceiro pilar, seria saber, né, se relacionar com as pessoas, né, o relacionamento interpessoal, tá? E, né, muitos de vocês podem ter até já uma atividade laboral, né, já trabalharem, ou já terem uma experiência de trabalho. E sabem muito bem o que eu estou falando, né? A gente vai, né, encontrar pessoas de diversos temperamentos, de diversas características, tá? E é importante a gente, né, saber se relacionar com as pessoas. Quem já não ouviu que não basta ser, né, bom no que faz, mas se for arrogante, né, se não respeitar a ética, né, se não saber se relacionar com as pessoas. Essa pessoa, ela acaba se isolando, essa pessoa acaba perdendo espaço e apesar de ter uma grande competência profissional, tá? Então, a missão seria, né, saber
né, fazer uma junção, né, desses 3 pilares, né? A competência, a ética e o relacionamento interpessoal. E isso, né, faz de nós, né, um profissional mais completo, né, e com certeza de maior destaque, tá? Por que que o professor diz isso, né? Por que que a humanização faz parte, né, do atendimento da fisioterapia dentro de uma unidade hospitalar? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma UTI. Talvez alguns de vocês nunca entraram numa UTI. Talvez alguns de vocês pouco entraram em um hospital, tá? E ou entraram como paciente, ou entraram como, né, visitadores, né, de alguém que estava doente, ou nem entraram, tá? Isso, melhor ainda, né? E na UTI também, né? A UTI é um ambiente que o leigo, né, o que não conhece o que é uma UTI, pensa, né, UTI pode ser um lugar de morte, né, relacionado à mortalidade, ou uma UTI, né, é um lugar onde só vão pessoas graves, né, pacientes graves, tá? E um pouco disso está certo, outro pouco é mito, né? Principalmente com relação à associação entre UTI e mortalidade, tá? A pessoa que necessita de cuidados mais intensivos, e isso é a definição de UTI, unidade de tratamentos intensivos, ele vai para a UTI porque ele precisa de um acompanhamento mais de perto, um acompanhamento por 24 horas devido à gravidade do seu caso. Mas isso não está relacionado a que ele vá morrer, né? Só está relacionada à necessidade de cuidados um pouco mais intensivos. Mas o que tem dentro de uma UTI que pode, né, causar, né, essa maior aflição, né, ao nosso paciente, tá? A UTI é um local onde que nós temos diversos tipos de aparelhos eletrônicos de monitorização, né, respiratória, que, por exemplo, o ventilador mecânico, né, e aparelhos de monitorização de sinais vitais, por exemplo, os monitores de frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e saturação de oxigênio. E são aparelhos que emitem ruídos, os ruídos próprios do seu funcionamento e os ruídos, né, de alarmes, né, porque eles são aparelhos que precisam informar a equipe quando há algo de errado, né, com o nosso paciente. Então, eles alarmam e emitem sons, tá? E isso assusta muito os pacientes, porque quem nunca ouviu o bip da frequência cardíaca de um aparelho, né? Em filmes a gente já viu, em deixa eu só admitir um colega. Em filmes a gente já viu, né? Podemos ver em desenhos, em memes, né? O pip, pip, pip. Né? E quem não viu aquele pi contínuo, né? E quando a gente ouve, né? Aquele bip contínuo, né? A gente já associa a uma parada cardíaca, tá? Então, você imagina, né, você dentro de uma UTI e o paciente ao lado tem o seu monitor, né, com esse bip contínuo, tá? Isso já gera uma aflição, tá? Então, isso, né, pode causar alterações na saúde, principalmente emocional, né, do nosso paciente, tá? Além disso, é um ambiente frio, né, o ar-condicionado fica ligado 24 horas por dia, né, principalmente devido à temperatura da nossa cidade, né, muito quente, porque altas temperaturas podem favorecer e isso não é adequado dentro da UTI, né? Já é um ambiente contaminado por si só e o aumento da temperatura pode piorar isso, né? Causando febre, causando hipertermia nos pacientes, tá? Então, alguns pacientes, algumas pessoas podem ser menos tolerantes ao frio, tá? Isso pode causar um incômodo físico,
e até emocional, psicossocial, né, nesse paciente. Além disso, é um ambiente onde o paciente fica sozinho, então há um sentimento de isolamento, tá? Então, ele olha para o lado e vê profissionais da saúde, e imagina se ele chama um profissional da saúde e esse profissional o atende mal, né? Ou, né, não dá a devida atenção ao paciente, tá? Qual é o sentimento que você sentiria, né? Sozinho ali, doente, com um monte de sons, um ambiente frio, né? E muitos têm dor, né? Muitos têm esse sentimento de medo e podem até desenvolver depressão, tá? Por isso que é fundamental nós sermos uns profissionais com competência profissional, sem dúvida, mas com atendimento humanizado, tá? Eu digo para os meus estagiários, não basta só saber o que fazer, tem que saber como fazer e saber como abordar o seu paciente, tá? Então, existem algumas ideias, né, que a gente, né, difunde, né, para uma boa abordagem ao nosso paciente, né? O primeiro seria chamar o paciente sempre pelo seu nome, nunca pela doença ou pelo número do leito. O que significa isso? Tá? Há um vício, às vezes, envolvido pelos profissionais de saúde, e eu faço meia-culpa, tá? Por conta, né, do costume que, às vezes, a gente tem de relacionar um indivíduo com a doença, ou pelo leito que ele está, né, utilizando. Quando a gente fala assim, Michel, você já atendeu o leito 3? Né? Mas, gente, eu estou referindo, né, uma pessoa, né, um indivíduo, né, por um número de leito. O leito 3, ele sempre esteve ali. Né? O leito 3 é o espaço físico com a cama, com o monitor, com o respirador, né, com o que tiver ali compondo o leito. Né? Mas quem está utilizando esse leito é mais importante. Né? E assim, muitas vezes a gente faz isso sem querer. Por isso que é uma prática, né, um hábito que temos que tomar. Que é muito diferente você falar, você já atendeu o senhor João que está no leito 3? Então é o senhor João, um indivíduo, uma pessoa com vida, com história, né, que está ali, né, necessitando da sua assistência, tá? Então é uma diferença, tá? Não, né, relacionar, né, o paciente a um leito ou uma doença. Ou falar assim, Michel, você já atendeu o paciente ali com DPOC? Você já viu aquele paciente com DPOC? Né? Aquele paciente quem? Né? Então, a gente tem esse costume, né, que é um mau costume, é um vício, como eu disse para vocês, que a gente precisa corrigir, tá? E a partir do hábito, né, a gente vai corrigindo isso, tá bom? Seria uma primeira boa prática, vamos dizer assim. Utilizar sempre um tom de voz agradável e com termos que o paciente compreenda, tá? Isso faz parte da ética profissional com relação ao seu paciente, tá? Então, falar adequadamente, com um tom de voz que ele compreenda, que ele ouça, tá? Às vezes o paciente é idoso, às vezes pode ter um déficit auditivo, você tem que falar um pouco mais alto, tá? E falar com termos que ele compreenda, tá? Não fale somente termos técnicos, porque isso pode até ser uma omissão de informação ao paciente, tá? Então, e isso pode até dificultar a sua própria avaliação, o seu próprio diagnóstico, tá? Então, a partir do momento que você, por exemplo, pergunta para o paciente, bom dia, a senhora está com dispneia? Às vezes ela, né, não sabe o que é isso, não entende o que é dispneia, tá? Então, ela pode, né, responder, né, algo que ela não sabe que está falando. Às vezes ela pode falar não, não tenho isso não, doutor. Não tem isso não.
Não, dispneia? Não, nunca tive isso. Aí você fala, mas a senhora não está com falta de ar? Ah, isso eu tenho. Dispneia é a mesma coisa que falta de ar, né? Então, às vezes, o uso de termos técnicos pode dificultar e trazer para você, às vezes, uma má informação, né, sobre o que o paciente realmente está apresentando, tá? Por isso que a gente diz e dá essa sugestão de utilizar sempre um tom agradável de voz e com termos que ele compreenda, tá? Examinar o paciente de forma cuidadosa, evitando exposições desnecessárias, tá? O paciente, como eu disse para vocês ali, às vezes ele está sozinho, isolado, né? Tem medo, tá? Então, a explicação, né? A atenção, o contato atencioso, como diz aí, né? Ela pode favorecer a sua abordagem e permitir que esse paciente confie mais em você e, com certeza, você terá mais informações colhidas, tá? Isso faz parte também dessa atenção humanizada. Repassar à família informações de maneira cuidadosa e ética faz parte também da ética profissional, não omitir informações, mas ter cuidado ao passar as informações e enxergar o outro como ser humano e não como um objeto, tá? Existe uma frase muito utilizada, né, na parte da humanização, é que o paciente é o amor de alguém, né? Então, ele não é só apenas um objeto, né, mas ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém, é o irmão, a irmã, o esposo, a esposa, namorado, namorada de alguém, né? Então, enxergar o outro, alguém, né, não como um objeto, tá? Esse é um trecho de um filme, acho que todos já... Vou tirar meu fone para vocês poderem ouvir. O filme chama-se Patch Adams, O Amor é Contagioso, e o sinopse do filme é um estudante de medicina que quer fazer uma experiência e executa essa experiência na prática de atender as pessoas de uma forma mais humanizada possível, tá? E esse trecho do filme mostra exatamente uma forma muito técnica de abordagem, e prestem atenção, né, no semblante da paciente, tá? Quando ela é abordada pelo professor, né, com os estudantes de medicina, e depois quando o Patch Adams, né, pergunta o nome dela. Doutor Tchekov, ramal 912. Doutor Tchekov, ramal 912. Não. Aqui deu. Com neuropatia diabética. Como pode ver, são úlceras diabéticas com edemas linfáticos e traços de gangrena. Perguntas? Alguma osteomielite? Aparentemente não, embora não seja definitivo. Tratamento? Estabilizar o açúcar no sangue. Uso de antibióticos, talvez amputação. Qual o nome dela? Eu só queria saber o nome da paciente. Marjorie. Oi, Marjorie. Oi. Sim, obrigado. Vamos continuar. O que você está fazendo? Continuando a experiência. Depois eu te ajudo a vender a limonada quando a gente for expulso daqui. Então, essa cena aí retrata bem, né, o que é um atendimento técnico e um atendimento humanizado. A paciente ouvindo aqueles termos técnicos e até uma possibilidade de amputação, né, de uma forma tão, às vezes, fria, técnica, né, e não foi feita nenhuma abordagem, né, nenhuma explicação mais humana
sobre o caso dela, né? Simplesmente chegaram ao lado dela e repassaram, né, as informações relacionadas somente ao problema, à doença, né? E não se preocuparam com o ser humano, tá? Então, a humanização é isso, é também se preocupar com o ser humano, além, né, do problema físico, tá? Então, claro que não é abandonar o problema físico em questão, mas é tratar aquele problema não como uma doença, mas como um ser humano que está com algum problema, tá? E aí, quando existe humanização, né, nós temos esses conjuntos de palavras que podem descrever, né, a melhor forma, né, essa melhor abordagem que é a humanização, né? Então, gestão, sorriso, protagonismo, né, a satisfação, a boa autoestima, a produção da saúde, né, a competência, né? Então, isso está relacionado com essa humanização, tá? Pessoal, alguma dúvida até o momento? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo? Vocês estão aí? Tranquilo, Tudo tranquilo, professor. Beleza, então tá? Fiquem à vontade, tá, gente, para perguntar. Se tiverem alguma experiência com relação a isso, quiserem, fiquem à vontade, tá? O professor está aqui para ajudar vocês, tá bom? Mas se está tranquilo, vamos em frente. Então, vamos falar sobre o nosso terceiro momento, então, da aula, que é sobre biossegurança, tá? Então, às vezes, a palavra biossegurança, ela é muito falada, mas pouco entendida. Em que sentido, né? Eu sei o que é, mas eu não sei falar o que é, tá? Então, isso tem bastante, né? Ah, eu sei, mas não consigo te explicar, né? Então, vamos lá tentar explicar um pouquinho, entender um pouquinho o que é biossegurança, tá? Então, biossegurança, pela definição de dicionário, biossegurança é a observância de procedimentos de segurança na manipulação de organismos geneticamente modificados com a finalidade de proteger o ecossistema e preservar a saúde e a vida humana. O que a gente pode tirar, então, do que é biossegurança, tá? Bio, né, está relacionado à vida, tá? Segurança, né, à proteção, tá? Então, nós vamos, né, observar, né, ações que protegem a vida, tá? Ações essas relacionadas ao nosso cuidado, então, enquanto fisioterapeuta, né, dentro de um hospital, tá? E hoje, né, não só apenas dentro de um hospital, em todo lugar, né, temos que observar esses procedimentos, tá? Então, hoje, por exemplo, se você for ao mercado, vão ter observações de biossegurança, né? Vão jogar álcool na sua mão, né? Você não pode entrar no mercado sem máscara, né? Há um limite de clientes que podem estar dentro do mercado, né? Em alguns mercados aferem a sua temperatura, né? Então, tudo isso são procedimentos que visam proteger, né, o ambiente, né, o ecossistema, no caso dessa definição, com a finalidade de proteger a saúde, preservar a saúde, tá? Então, isso seria biossegurança, tá? Então, resumindo, né, numa definição mais prática, tá? Nós temos biossegurança como um conjunto de ações de prevenção ou minimização dos riscos à saúde, meio ambiente ou à qualidade do trabalho realizado, como a correta higienização das mãos, o uso de máscaras e de luvas, tá? Então, isso é uma realidade. Quando eu montei essa aula, né, não havia ainda pandemia, né? Vocês viram que existem informações de 2019, né?
porque eu não atualizei. E então, hoje já é uma realidade maior essa questão de higienização das mãos, o álcool em gel, né? O uso de máscaras, né, obrigatório, e de luvas, tá? Quando se vai atender um paciente, tá? E quem faz esse controle, né, dessas normas de biossegurança dentro de um hospital é a chamada CCIH, né? Então significa, né, CCH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então eu tenho aí nos hospitais a formação dessas comissões, composta por um médico infectologista, por um enfermeiro, né, com formação em infectologia e por uma técnica de enfermagem auxiliar enfermeira. Então, é uma comissão designada para averiguar e controlar possíveis focos de riscos, né, à saúde, né, do profissional, à saúde do paciente e ao ambiente, tá? Então, a CCH tem essas responsabilidades, controlar os riscos do ambiente, né, das pessoas, né, dos trabalhadores e dos agentes químicos envolvidos também, né, dentro de um hospital. Tá? Elaborar as normas e rotinas do hospital com relação ao controle desses riscos, né, investigações epidemiológicas. Então, a CCH tem a finalidade, a responsabilidade de investigar possíveis novas infecções nos pacientes, tá? O controle da administração de antibióticos aos pacientes, né? Isolar pacientes que apresentam infecções mais graves para que esses pacientes não contaminem os pacientes menos suscetíveis. Então, a CCH tem essas funções. Além de realizar reuniões periódicas para a discussão, para a divulgação desses dados com relação ao controle de infecção. Na prática, a CCH ela é fundamental para um hospital, né, porque ela realiza mesmo todas essas responsabilidades, todas essas ações, tá? E de uma forma assim um pouco mais engraçada, a CCH é quem te cobra a seguir tudo isso, tá? Então, a CCH vai cobrar você, fisioterapeuta, ver se você está lavando a mão nos momentos certos, se você está fazendo o uso dos EPIs de forma correta, né? Se você está cumprindo as normas e rotinas de forma correta. Então, é uma forma meio que engraçada, que a CCH fica no seu pé, tá? E assim, eu falo engraçada porque é por meio da CCH que os estagiários, né, temem, né, cobranças, né? Então, os estagiários ficam preocupados se estão lavando a mão, né, no momento certo, estão limpando, né, seus instrumentos de cuidados respiratórios da maneira certa, né, porque eu falo para eles, a CCH está de olho em você, então, né, faz o que é certinho para que não haja cobrança, tá? Por que isso, né? Porque a gente sabe que um hospital é um ambiente, né, contaminado, né? Nós vamos ter, né, pacientes, né, dentro do hospital que apresentam colonizações, né, por micro-organismos, né, recebendo antibióticos, tá? E esses pacientes contaminados são assistidos pelos profissionais, né? São pacientes que recebem visitas, né, dos seus familiares, né? São pacientes que utilizam equipamentos respiratórios, né, o ventilador mecânico, ou uma bolsa de resuscitação manual, ou o uso do estetoscópio, tá? E, né, são pacientes que vão utilizar também instrumentos, né, locais, né, do hospital, né, como o vaso sanitário, né, as pias, as torneiras
e as maçanetas, tá? Então, o que pode acontecer se não houver, né, esse controle ambiental, né, de riscos? Facilmente, muito facilmente, os próprios profissionais e visitantes que também utilizam desses, né, locais e que manuseiam os equipamentos, se não tomarem, né, todas as medidas de biossegurança, né, esses equipamentos, esses profissionais podem contaminar um paciente não contaminado, ou seja, um paciente suscetível à contaminação, tá? E de forma alguma, né, gente, nós queremos ser, né, um vetor de contaminação, né, para um paciente, tá? Então, por isso que nós devemos tomar todas as medidas, né, de controle de transmissão, tá? Lavagem das mãos nos momentos corretos, nós vamos aprender a lavar a mão, né? Por mais que a gente, não, já sei lavar a mão, professor, não, mas vamos ver como que é certinho, tá? Vamos aprender, né, os momentos, né, conhecer os momentos que a gente tem que realizar essa lavagem das mãos, tá? E conhecer as noções de esterilização e desinfecção, tá? Às vezes, né, vocês já podem ter um estetoscópio, tá? Já estão no sexto semestre, né? Alguns de vocês já adquiriram este equipamento, mas talvez não saibam como fazer a limpeza correta dele após o uso, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou ensinar para vocês como fazer isso, tá bom? E a importância de lavar as mãos, né? Também é algo de rotina, né? Mas vale ressaltar, né? Reafirmar a necessidade de lavar as mãos ao tocar maçanetas, pias, né, e banheiros, tá? Além disso, né, existem a parte de legislação, né, da onde a CCH se baseia, né? A CCH não tira da sua cabeça essas normas e rotinas, elas são estabelecidas conforme a legislação do nosso país, né? E o Ministério do Trabalho, através da NR32, uma norma regulamentadora, então, nacional, né, estabelece as diretrizes básicas para, né, implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde de trabalhadores do serviço de saúde. Ou seja, a NR32, ela implementa todas as medidas de proteção a nós, trabalhadores da saúde. E aí tem um ponto engraçado também, porque às vezes nós mesmos, né, não queremos, né, tomar essas medidas. E assim, é meio irônico, né, porque são medidas que nos protegem. E às vezes nós, né, relutamos contra isso. Eu vou citar algumas agora, tá? Por exemplo, na NR32, ela recomenda que é proibido o reencape e desconexão manual de agulhas, tá? Então, principalmente o reencape. Porque o que é reencapar? A agulha vem encapada, né? Então, tira a capa para usar, tá? E após o uso, a pessoa reencapa a agulha. E nesse reencapar a agulha usada, ele se fura, ele, né, se acidenta, tá? Ou a agulha está conectada a uma seringa e ele, né, pega manualmente e desconecta a agulha, tá? Ou seja, a agulha, né, pode, né, oferecer, né, risco nesse momento, né, de acidente, né, por perfuração, tá? É proibido o trabalho de colaborador com ferimento nos membros superiores sem prévia avaliação médica, tá? Ou seja, né, às vezes está com um corte, né, nas mãos e sem avaliação médica, né, não é possível, né, você retornar ao trabalho, visto que é uma porta de entrada para micro-organismos. E às vezes, né, o profissional, né, vai trabalhar, mesmo assim, né, sem
né, uma avaliação médica e pode oferecer risco à própria saúde dele. É proibido o uso de sapatos abertos, tá? Então, quando o professor fala para o estagiário, né, não pode ir de sapato aberto, né? Mas, professor, eu quero ir com a minha sapatilha, né? E a sapatilha protege só a ponta do dedo, nem é o dedo inteiro, né? Porque fica as frestinhas dos dedos, né, aparecendo ainda. Aquela sapatilha que só encobre a unha, tá? E o estagiário reluta que quer ir com aquilo, né? E fala assim, nossa, é picuinha do professor, tá? Mas se acontece algum acidente com uma desconexão de um respirador, né, ou uma desconexão de um acesso venoso e cai sangue, cai secreção no pé dessa estagiária, tá? E aí vai ter porta de entrada ali para entre os dedos, tá? E pode haver alguma porta de entrada, né, principalmente nas unhas, tá? Ou entre os dedos, e isso pode, né, causar uma infecção, tá? Então, por isso que o ideal é usar sapatos fechados, né, nesses ambientes, tá? Então, não é algo que o professor fica, né, no pé, né, porque é o professor que está pedindo. Não, é algo que está regulamentado, né, na NR32. Então, eu digo para os alunos, quando vamos para o hospital, eu dou preferência para tênis, tá? Tênis é um ambiente que a gente vai ficar se locomovendo, tá? Então, né, nada de saltos, tá? Nada dessas sapatilhas que recobrem somente a pontinha do pé, né? Utilizem sapatos fechados para a nossa segurança, tá bom? É proibido o uso de adornos, brincos, pulseiras, anéis, tá? Por quê? Também coisa do professor. O professor não quer ver a gente de brinco e pulseira. Também não é isso, tá? Esses instrumentos, esses adornos, eles podem reter, né, micro-organismos. E quem garante que você vai fazer a esterilização correta deles, tá? Então, por isso a NR32, ela proíbe o uso de adornos dentro das unidades, tá? Vai entrar na unidade, tira. Quer usar fora da unidade, né? Pode usar, mas fora da unidade, tá? É proibido o consumo de alimentos no local de trabalho. Então, dentro dos hospitais tem locais próprios para isso, tá? Dentro das unidades tem as copas, onde, né, nós realizamos o consumo de alimentos. É proibido o uso de EPI fora do local de trabalho, tá? Então, hoje, por exemplo, nós temos que usar máscara em todo lugar, tá? Então, a gente deve evitar usar a mesma máscara dentro da UTI, tá? A mesma máscara que a gente usa, né, em casa, né, para chegar em casa. Porque se eu usar a mesma máscara que eu usei dentro da UTI, ao chegar em casa, eu estou levando, né, os micro-organismos que estão retidos na superfície da máscara para dentro da minha casa, tá? Então, por exemplo, eu tenho um EPI, eu tenho uma máscara que eu uso, né, para vir, por exemplo, aqui para a Unic, agora, né, em momento de estágio, tá? E eu tenho um EPI, né, que eu uso dentro do hospital, né, que fica lá no hospital. Já não trago. É obrigatória a prática das precauções padrão. Então, nós vamos, na aula que vem, ou na terceira aula, aprender quais são essas precauções padrão que a gente tem que seguir, e como é padrão, é em todo momento, né? Então, nós vamos, né, aprender quais são essas precauções padrão, e como diz a NR32, é obrigatória, tá? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de riscos que corremos dentro dos ambientes, tá? Então, aqui é uma tabela que na primeira coluna nós temos o tamanho do risco, ou seja, a proporção do risco. Se ele é menor, pequeno, o círculo é menor, né? Médio, o círculo tem um tamanho médio, e se o risco for grande, o círculo é grande, é maior, tá? E aí nós temos os tipos de risco, né, diferenciados por cor, né? O círculo da cor verde é um risco físico,
por exemplo, ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, né, pressões anormais e umidade. Em vermelho, risco químico, podem ser poeiras, fumo, névoas, neblinas, gases e vapores, substâncias ou produtos químicos, né, que podem prejudicar a saúde do trabalhador. Geralmente, né, substâncias químicas, produtos químicos de limpeza, né, dentro dos hospitais, tá? Em terceiro, lógico, que esse é o maior, né, que a gente corre dentro, né, do hospital, que é a exposição a micro-organismos, vírus, bactérias, tá? Vírus, bactérias, né, protozoários, fungos, parasitas, tá? Principalmente vírus e bactérias hoje, né? Em amarelo, risco ergonômico, tá? Ou seja, né, riscos relacionados ao levantamento de peso excessivo, tá? Lesões por esforço repetitivo, turnos em horários diversos também oferecem um risco ergonômico, postura errada ao executar movimentos, tá? E tá voltando aqui. E risco de acidentes na cor azul, tá? Arranjo físico inadequado, tá? Ou seja, quando há um risco, né, com relação a, por exemplo, a mobiliário mal adequado, tá? Iluminação deficiente, não utilização de equipamentos de segurança, tá? Máquinas e equipamentos sem proteção, tá? Então, isso também oferece risco de acidentes. E por que a gente, né, tem essas legendas, vamos dizer assim, de qualidade, né, de risco e a proporção do risco? Porque existem os famosos mapas, né, de risco ambiental. Então, talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar. Tá? Esse é um exemplo, né, de um mapa de risco ambiental de um instituto de medicina nuclear, né, de uma instituição que trabalha com medicina nuclear. Então, para que a gente entenda aqui como ele é disposto, nós temos o local disposto numa planta baixa, né? Então, a gente tem, né, os espaços, né, do local, né, da medicina nuclear, né, que é uma planta baixa, e nós temos aqui as legendas mostrando, né, pela cor os tipos de risco, né, que a gente acabou de aprender, e o tamanho do círculo representa o grau de intensidade do risco, ou seja, a proporção do risco. Tá? E aí, dentro, né, do círculo, nós temos o quê? O número de pessoas que podem ficar expostas neste local. Tá? O número de pessoas, se estiver maior, aumenta o risco. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, numa sala de espera de pacientes que sofreram, né, já a injeção, né, do contraste, por exemplo, né, Instituto de Medicina Nuclear. Então, aqui são 3 pacientes, né, e possuem risco biológico e risco físico. Tá? E aqui nessa legenda nós temos, né, os tipos, os exemplos, como nós vimos na tabela anterior. Tá? Então, agora, quando a gente enxergar, né, isso que ele é fixado, né, um local bem visível, né, geralmente na porta ou numa parede, né, que ela é bem vista, né, para que a pessoa conheça os riscos expostos naquele local, tá? Olha um outro modelo aqui de uma UTI, tá? Então, nós temos aqui onde estão dispostos os leitos. Então, aqui nós temos aí os tipos de risco, né? Risco biológico, risco de acidentes e risco ergonômico, né? E o número de pessoas expostas, né, neste local.
observem que o risco biológico é maior que o risco ergonômico, né, o risco de acidentes é maior que o risco, né, ergonômico, né? E aqui outros locais, né, que existem e podem existir dentro de uma UTI, como, né, o expurgo. Nós vamos conhecer aqui que é um expurgo, um local onde é eliminado dejetos, né, ou colocado equipamentos já utilizados e contaminados, né, uma área de estoque, uma área de estudo, de descanso, a copa onde a gente realiza a alimentação, os alojamentos, né, o descanso do médico, vestiário, banheiros, a secretaria, né, da unidade, a sala de espera, tá? Então, da sala de espera de visitantes, né, familiares. Então, assim, podem existir esses locais, esses setores dentro de uma UTI, tá? E, finalizando, né, nós temos, né, também dentro das unidades hospitalares e outras instituições também possuem isso, que nós chamamos de CIPA, é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Ela é disposta como a NR5. Tá? Qual a finalidade da CIPA? Ela tem o objetivo, né, de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tá? De modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Tá? Então, a CIPA é uma comissão formada pelos trabalhadores, tá? Que tem o objetivo de divulgar, né, campanhas para prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Tá? Então, a UNIC tem uma CIPA, os hospitais têm CIPA, tá? Isso é de fundamental importância. Tá? O ponto máximo da CIPA, né, é a semana CIPAT, né, Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Tá? Então, toda instituição faz uma CIPAT anualmente para divulgar essas campanhas, né, que visam a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Tá? Este é o símbolo, né, que nós vamos encontrar e visualizar bastante dentro das unidades hospitalares, que é o principal risco que o ambiente hospitalar apresenta ao profissional de saúde, que, como a gente viu, é o risco biológico. Tá? Então, às vezes não encontramos, né, de forma descrita o risco, mas às vezes de forma, né, figurativa. Então, quando vocês visualizarem esta imagem, sempre vão lembrar de um risco biológico. Ou seja, né, cuidado ao manusear, né, aquele instrumento ou aquele objeto que está com este símbolo, porque ali há um risco biológico. Tá ok? Então, lembrem sempre deste símbolo, tá? Esse símbolo a gente vê muito nesses filmes, né, que falam de contaminação, né? Aparece sempre esse símbolo aí. E caso, né, ocorra um acidente de trabalho, ele deve ser comunicado à sua equipe de saúde e segurança do trabalho. E essa equipe, né, de segurança do trabalho fará a abertura de uma CAT, né, chamada de Comunicação de Acidente de Trabalho, onde será descrito, né, a ocorrência do acidente, como se deu, né, para que o profissional, o trabalhador, tenha direito e garantia ao tratamento adequado para o determinado tipo de acidente, tá? Acesso a tratamento, medicações, né, cuidados, né, com relação a isso. Por isso que deve ser sempre comunicado, né, qualquer tipo de acidente de trabalho, né, para a equipe de segurança de trabalho, né, da instituição, tá bom? E era isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, tá, pessoas gerais também com relação à disciplina, tá? O professor está à disposição de vocês, tá bom? Não sintam
acanhados de forma alguma. Estamos juntos a partir de agora. Tá? Não conhecia, acho que a maioria de vocês, acho que estou vendo os nomezinhos aqui. Posso não lembrar pelo nome, tá? Se já conheço algum de vocês. Tá? Mas um prazer enorme estar junto com vocês a partir de agora, ok? A Alexânia, você é a líder? Sim, sou eu. Tá bom, tá? Então a gente vai manter contato, tá? A gente vai ser o canal de contato com a turma, tá bom? Qualquer coisa eu entro em contato com você, tá bom? Tá. Pessoal, alguma dúvida? Não, Pro. Não? Tá, beleza. Tá? Então, pessoal, lá no portal de vocês, eu deixei uma atividade, tá? Com relação a essa aula, tá bom? Então, busquem lá no AVA, tá? Atividade. A primeiro momento, eu não vou combinar nada de entrega com vocês. Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar a estabilização do nosso sistema de comunicação, o AVA, tá? Vamos esperar todo mundo voltar 100%, né? Com normalização dos acessos. E aí a gente combina a forma de entrega, tá bom? Então, nesse primeiro momento, quem tiver o acesso, compartilhe o material, tá, com o colega, mas assim que possível, tá, normalizem o acesso para que a gente possa, né, criar uma rotina, né, de comunicação, de entrega de atividades, tá? A gente pode ter algumas novidades futuramente com relação ao AVA e ao Microsoft Teams, com relação à junção, à vinculação de conteúdo, tá? Pode mudar um pouquinho a forma de termos as aulas, a disponibilização de aulas e a gravação das aulas, tá? Mas sempre ela vai ser, o conteúdo vai estar garantido para vocês, tá? Mas enquanto a gente não tem a certeza, então, façam a atividade e depois a gente, né, combina como eu vou cobrar isso aí de vocês, tá certo? Tá? Atividade bem simples, né? Vocês vão tirar de letra, né, que engloba tudo que a gente discutiu aqui. Tudo bem? Beleza, professor. Beleza, tá? Pessoal, um bom final de semana para vocês, tá? Se hidratem bastante, o clima tá seco, tá bom? Torçam por uma chuvinha, que eu acho bem difícil. E até semana que vem, tá? Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Obrigado. Até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau.